Dizem que a noite em si resistia ao nascimento. O ar sobre o Riacho das Magnólias era denso com estática e calor de pântano, nuvens inchadas pressionando contra as estrelas como um teto que se recusava a romper. Em algum lugar além das árvores de cipreste, um pássaro noturno piava agudo e oco, ecoando pela escuridão pesada. Dentro da casa de colunas brancas, Catarina de Almeida gritou, não os gemidos delicados de sofrimento polido esperados das mulheres sulistas, mas um rugido ancestral que parecia arranhar o céu. A parteira se benzeu, o relógio na sala de visitas bateu meia-noite, e naquele exato momento 2 vidas entraram no mundo, e a ordem do Riacho das Magnólias começou a se desfazer. O primeiro menino surgiu pálido como ossos, escorregadio com sangue e luz, uma reflexão perfeita da linhagem de seu pai. Mas o segundo filho respirou de um jeito que fez a chama da lanterna tremer. Sua pele era escura, não beijada pelo sol, não bronzeada, mas inegavelmente, impossivelmente escura. As mulheres no quarto congelaram. A mão do médico tremeu, e por um longo e ininterrupto minuto houve apenas silêncio, do tipo que segue uma blasfêmia. Naquele silêncio, os olhos de Catarina encontraram os da parteira. Uma compreensão muda passou entre elas. Uma que não podia ser falada, não naquela casa, não naquele mundo. A parteira engoliu em seco e sussurrou, gêmeos. O médico hesitou. Sim, ele disse finalmente, gêmeos. O coronel não chegou até o amanhecer. Quando ele entrou no quarto, as lâmpadas estavam baixas, e o cheiro de nascimento, suor, ferro, leite e sangue ainda pairava denso no ar. Ele olhou primeiro para a esposa, depois para o berço. Seus olhos se fixaram na criança mais escura. Os músculos de sua mandíbula se moveram uma vez, depois pararam, sem palavras, sem explosão, sem violência, apenas um cálculo terrível e quieto atrás daqueles olhos incolores. Ele estendeu a mão para o berço e tocou cada criança por vez, como se as comparasse por textura, por peso, por valor. Qual nasceu primeiro? Perguntou. O médico respondeu, o pálido, senhor. O coronel assentiu devagar, como se aquele detalhe restaurasse alguma medida de ordem ao universo. Então esse, ele disse apontando para o gêmeo pálido, herdará o Riacho das Magnólias. E sem olhar para o outro saiu. Naquela noite os serviçais sussurraram sobre maldições. Diziam que o rio havia tomado algo da linhagem dos de Almeida há muito tempo e finalmente viera cobrar. Diziam que o diabo em pessoa havia andado pela varanda à meia-noite, mas na verdade não era o diabo que assombrava o Riacho das Magnólias. Era a lógica, fria, perfeita e impiedosa. O tipo de lógica que gerenciava fazendas, construía impérios e quebrava almas. Ela não se importava com certo ou errado, apenas com manter a ilusão de controle. E em 1852, na Bahia, o nascimento de uma criança de pele escura para a esposa branca de um coronel era um evento que a lógica não podia tolerar. No segundo dia, o coronel ordenou que ninguém falasse dos gêmeos fora da propriedade. A parteira foi paga em ouro e mandada embora na mesma noite. O médico foi avisado de que nunca mais exerceria a medicina se uma palavra escapasse de sua boca. As mulheres escravizadas que haviam assistido ao parto foram confinadas aos alojamentos sob vigilância armada. 3 dias depois, 2 delas foram encontradas afogadas no riacho. Outra desapareceu completamente. O registro oficial diria depois doença, mas o rio sabia melhor. O rio sempre sabia. Catarina, pálida e trêmula, se recusava a deixar qualquer um de seus filhos ser levado de seu lado. Ela amamentava os 2, os segurava, mesmo enquanto o desgosto do coronel irradiava como calor pela casa. Ele não tocava na criança mais escura, nem mesmo a chamava pelo nome. Quando visitantes vinham, o segundo gêmeo era escondido com a ama de leite. A história oficial se tornava simples. Um filho branco saudável nascido para a linhagem dos de Almeida. O resto boato, mas Catarina sabia que aquele tipo de mentira tinha gravidade. Ela puxava tudo para baixo eventualmente. Verdade, lealdade, sanidade. A mentira os consumiria a todos com o tempo. Há momentos na história em que pecados privados remodelam destinos públicos. Esse era um deles. Em 72 horas, 4 pessoas estariam mortas. Em 2 semanas, mais 17 desapareceriam. Em um mês, o Riacho das Magnólias estaria pela metade vazio, seus campos abandonados, a cabana do capataz queimada até o chão. E no centro de tudo, 2 bebês em um berço, respirando o mesmo ar, se alimentando do mesmo peito, sua existência um ato de desafio contra um sistema construído inteiramente na separação. Se você já se perguntou como o mal se esconde à vista de todos, basta olhar aqui.
Ele não vem disfarçado de superstição ou bruxaria. Ele vem vestido de ordem, hierarquia e decoro. Ele vem usando luvas brancas e citando as escrituras. A família de Almeida não era amaldiçoada por espíritos. Era amaldiçoada pela estrutura, por um mundo tão comprometido com a matemática da dominação que o nascimento de duas crianças de cores diferentes podia ameaçar sua fundação. E assim, enquanto o calor de agosto se intensificava e o rio baiano brilhava sob o peso de seu próprio silêncio, Catarina de Almeida começou a entender que tipo de prisão ela realmente vivia. O poder de seu marido não vinha apenas da crueldade. Vinha de um sistema que tornava a crueldade razoável. Toda regra, todo sermão, todo livro-razão reforçava isso. Mas naquela nursery, segurando os filhos que não deveriam ter compartilhado um útero, Catarina sentiu algo acordar que nem o coronel nem a igreja podiam suprimir. Ela começou a ver o império de seu marido não como destino, mas como ilusão. E quando você vê a ilusão claramente, ela começa a desabar. Naquela noite, enquanto o coronel dormia no quarto adjacente, ela sussurrou para o gêmeo de pele escura, sua voz trêmula mas resoluta: "Você nasceu da verdade, e a verdade aterroriza mentirosos." Ela beijou sua testa, depois a da criança pálida e fechou os olhos. Pela primeira vez desde a morte de Margarida, ela sentiu o pulso fraco, impossível de propósito. A casa rangeu ao seu redor. O rio sussurrou além das árvores, e a primeira tempestade da estação começou a rolar pela região. Por um momento, soou como se a terra em si tivesse decidido testemunhar. O coronel esperou 7 dias antes de falar dos gêmeos novamente. 7 dias observando sua esposa de longe, estudando seus movimentos como um estrategista avaliando o terreno inimigo. Para um observador externo, ele parecia calmo, atencioso até. Beijava a mão de Catarina no café da manhã, indagava sobre sua saúde e dizia aos convidados que ela se recuperava lindamente. Mas atrás daquela fachada polida, ele fazia cálculos que só ele via. Sangue, linhagem, herança. Essas eram as equações que governavam seu mundo, e uma delas acabara de falhar no equilíbrio. Ele começou com o médico. O homem foi convocado ao escritório sob pretexto de gratidão, servido uísque em um copo de cristal que brilhava âmbar sob o lustre. O coronel perguntou sobre irregularidades. Sua voz nunca se elevou. Ele simplesmente fazia perguntas do jeito que se mede temperatura, friamente e precisamente. O médico gaguejou garantias sobre fenômenos raros, sobre superfecundação e concepção de gêmeos em circunstâncias improváveis. Citou jornais médicos europeus, agarrando-se a qualquer coisa que se encaixasse nos fatos sem invocar pecado. O coronel ouviu, assentiu uma vez, depois fez uma única pergunta: "Você acredita que minha esposa é fiel?" O médico hesitou. Aquela hesitação selou seu destino. Ao amanhecer, seu cavalo foi encontrado sem cavaleiro na estrada para Salvador, a cela escura com sangue. O relatório do legista diria depois: acidente. Mas todo homem no recôncavo baiano entendia que, às vezes, acidentes serviam a um propósito. Catarina ouviu sobre a morte do médico enquanto alimentava os gêmeos. Ela não chorou, não falou. Apenas olhou para o berço, para os 2 rostos pequenos lado a lado, um marfim, um bronze, e sentiu as paredes do riacho das magnólias se apertarem ao seu redor. Ela entendeu então que o silêncio do coronel não era aceitação, era estratégia. Ele não estava ignorando o que acontecera, estava construindo uma resposta. 2 noites depois, ele começou sua investigação nos alojamentos. Todos os escravizados na fazenda foram reunidos no pátio antes do amanhecer. O coronel ficou na varanda imaculado em um terno branco, suas botas polidas até brilhar. O capataz Ferreira segurava o livro-razão. Salomão Teixeira ficou ao lado dele, expressão indecifrável, olhos firmes, mãos entrelaçadas atrás das costas. O coronel não falou no início, apenas observou a fila de rostos à sua frente, centenas de olhos brilhando à luz das tochas, esperando que o medo tomasse forma. Quando finalmente falou, foi naquele tom medido que sempre precedia a crueldade. "Houve corrupção em minha casa", ele disse. "E a corrupção se espalha se não for contida." Ele pausou. O único som era o rio, lento e infinito. "Alguém aqui transgrediu contra o nome dos de Almeida. Alguém trouxe doença para meu sangue." Ele andou devagar enquanto falava, botas rangendo contra o cascalho, deixando o significado de suas palavras penetrar na multidão. Então, sem aviso, virou-se para Ferreira. "Traga-me a garota que chamam de Rita." Um murmúrio correu pelos escravos, olhares rápidos e aterrorizados. Ferreira adentrou a multidão, arrastou uma mulher para a frente pelo braço. Ela era jovem, talvez 20 anos, tremendo, mas silenciosa. O coronel a estudou. "Você atendeu minha esposa durante o parto." Rita assentiu, olhos arregalados.
Então me diga qual homem entrou em seu quarto enquanto eu estava fora. Ela balançou a cabeça violentamente. Ninguém, senhor. Ninguém além do senhor e do médico. A mandíbula do coronel se apertou. Resposta errada. Ele não ergueu a mão ele mesmo. Não precisava. Um gesto para Ferreira e o chicote estalou uma vez, duas novamente. A multidão se encolheu como um só corpo. O coronel observou sem expressão. Isso era procedimento, controle através de teatro, dor como política. Após 10 chicotadas, ele ergueu a mão. Basta. Ele se virou para Salomão. Você mantém registros. Observa padrões. Diga-me quem fala mais com ela. Salomão hesitou apenas o suficiente para fazer a resposta parecer relutante. Vejo a empregada doméstica, senhor. Vejo a ama de leite. Mas se pergunta quem ela confia, ninguém. O coronel o estudou. E ainda assim, disse baixinho, alguém transgrediu. Salomão baixou o olhar. Se eu o encontrar, disse, o senhor será o primeiro a saber. Naquela noite, 3 escravos estavam faltando na chamada. Fugitivos, dizia o registro. Mas Salomão sabia melhor. Ele havia ajudado a enterrar seus corpos perto do riacho antes do amanhecer, sob ordens ditas e não ditas. Dizia a si mesmo que era sobrevivência, que proximidade ao poder era o único tipo de liberdade possível em um lugar como aquele. Mas quando lavou a terra das mãos, não pôde evitar lembrar como Catarina o olhara na biblioteca meses antes, como alguém que havia visto através da maquinaria da crueldade e reconhecido o ser humano ainda preso dentro. Catarina, enquanto isso, havia começado a escrever cartas, não para a família, eles as destruiriam sem ler, mas para si mesma, páginas cheias de caligrafia cuidadosa escondidas atrás do fundo falso da gaveta de sua penteadeira. Ela escreveu sobre a morte de Margarida, sobre os olhos do coronel, sobre os gêmeos. Escreveu sobre culpa, desafio, sobre um homem sem nome cuja bondade a fizera lembrar o que era se sentir viva. Ela não ousava escrever seu nome, mas escrevia sua verdade. Ele é a única alma honesta nesta terra amaldiçoada. O coronel encontrou uma das cartas, não a pior delas, não o suficiente para provar algo, mas o suficiente para confirmar o que já suspeitava. Ele não a confrontou. Em vez disso, começou a desmantelar seu mundo pedaço por pedaço. Demitiu sua empregada favorita. Substituiu seus atendentes por seus próprios serviçais leais. Restringiu seu acesso a correspondências, proibindo visitantes, citando saúde delicada. Para os de fora, ele era a imagem do marido protetor e preocupado. Dentro do riacho das Magnólias ele apertava o laço, mas havia algo que o coronel não entendia. O medo pode quebrar pessoas, mas também pode despertá-las. Catarina, encurralada e desesperada, começou a planejar, não fuga, mas exposição. Ela começou a memorizar livros-razão, nomes, datas, números. A verdadeira maquinaria do riacho das Magnólias. As dívidas ocultas, os carregamentos, os subornos que mantinham a riqueza da fazenda invisível aos coletores de impostos do norte. Ela percebeu que o verdadeiro terror de seu marido não era o escândalo, era a prestação de contas, e ela pretendia usá-la como arma. Pela segunda semana após o nascimento dos gêmeos, rumores haviam chegado às fazendas vizinhas. Sussurros de eventos estranhos, de desaparecimentos, de uma maldição. O nome dos de Almeida, outrora intocável, começou a tremer, mas o coronel não havia terminado. Ele chamou Ferreira ao seu escritório uma última vez e deu uma ordem que incendiaria tudo o que se seguiu. Descubra qual homem, disse. Compartilha meu teto, mas não meu sangue. Quero seu nome antes do fim da semana. Ferreira assentiu. Salomão ficou na porta silencioso. Ele já sabia a resposta, mas também sabia que algumas verdades, uma vez faladas em voz alta, não podiam ser contidas. E no silêncio que se seguiu, a fazenda em si parecia prender a respiração. O vento parou. O rio cessou de mover. Algo antigo havia sido despertado. Não um fantasma, não uma maldição, mas consequência. Pela terceira semana após o nascimento, o riacho das Magnólias havia ficado silencioso de um jeito que fazia as pessoas baixarem a voz, mesmo quando estavam sozinhas. A fazenda ainda funcionava, o algodão ainda era colhido, as refeições servidas, as orações murmuradas, mas tudo se movia com uma rigidez que traía o medo por baixo. A ordem do coronel havia se espalhado por toda a vida na propriedade como uma doença. Homens olhavam por cima dos ombros antes de falar. Mulheres rezavam mais alto que antes, como se Deus pudesse ser subornado com volume. E em algum lugar dentro daquele silêncio assombrado, Catarina começou a sentir as paredes de sua própria mente se moverem e rangerem como as velhas madeiras da casa em si. O coronel havia mudado suas rotinas. Ele não mais cavalgava para a cidade, não mais bebia à noite,
não mais deixava a propriedade. Seu escritório se tornou sua fortaleza. Ele passava horas lá, cortinas fechadas, examinando livros razão, cartas e os registros batismais da fazenda. Questionava serviçais um por um, demitia alguns, substituía outros, escrevia listas, riscava nomes. Ferreira, seu capataz, patrulhava os alojamentos à noite com uma lanterna e uma pistola, fingindo buscar fugitivos que não fugiam. A verdade era mais simples. Eles caçavam um fantasma feito de suspeita, um crime que existia apenas na mente do coronel, até que ele decidisse o contrário. Salomão Teixeira observava tudo das margens. Ele havia passado a vida estudando sistemas, como eles se construíam, como mantinham a ordem, como colapsavam. O Riacho das Magnólias era um espécime perfeito, uma máquina movida a medo e superstição, eficiente em sua crueldade. Mas agora, sob a paranoia do coronel, aquela máquina havia começado a ranger contra si mesma. As punições de Ferreira se tornaram erráticas. Os escravos trabalhavam mais devagar, não por desafio, mas por exaustão. Até o rio parecia se mover diferente, lento e escuro, como se carregasse segredos em sua corrente. Salomão sabia que estava sendo vigiado. Os olhos do coronel o seguiam com precisão crescente, medindo cada movimento, cada interação com Catarina. Quando ele passou por ela no corredor uma tarde, não falou, não ousou, mas a mão dela roçou sua manga. Um acidente, talvez, mas seus dedos demoraram meio segundo a mais. Foi o suficiente. O suficiente para lembrá-lo de que, abaixo de todos os papéis que representavam, senhor, servo, traidor, salvador, ainda havia duas pessoas tentando respirar em uma casa que sufocava tudo o que tocava. Naquela noite, Ferreira foi aos aposentos de Salomão. Carregava uma garrafa de cachaça e o tipo de sorriso que homens usam quando estão prestes a cruzar uma linha moral que já ensaiaram. Ele serviu 2 copos, entregou um a Salomão e disse: "O coronel tem uma teoria." Ele pausou, deixando as palavras pairarem pesadas. "Ele acha que sua senhora pode ter sido persuadida por um dos seus." Salomão o encarou. "Ele acha o quê?" Ferreira deu de ombros. "Ele diz que nenhum homem branco poderia ter gerado aquela criança. Diz que teve que ser um de vocês. Diz que vai enforcar o desgraçado quando o encontrar." Ferreira bebeu fundo. "Ele quer que eu descubra quem." Disse para começar com os que sabem ler. Ele pousou o copo com força na mesa. "Isso é você, Salomão." Não havia emoção no rosto de Ferreira quando disse isso. Sem ameaça, sem simpatia, apenas o profissionalismo morto de um homem cumprindo uma ordem. Mas Salomão sentiu algo se mover dentro dele então, um pulso frio de cálculo. Ele havia passado anos evitando a aparência de rebelião, de inteligência, de qualquer coisa que pudesse ameaçar a autoridade branca. Mas agora as próprias qualidades que o mantiveram vivo haviam se tornado a evidência contra ele. Ele percebeu que a sobrevivência se tornara cumplicidade, e a cumplicidade agora era uma sentença de morte. Ele não dormiu naquela noite. Sentou-se à janela, observando raios piscarem no horizonte, ouvindo o piado fraco de um pássaro noturno ecoar pelas árvores. Soava como se o mundo em si o estivesse avisando. O sistema devora os seus. Pelo amanhecer ele havia tomado uma decisão. Não de rebelião, ainda não, mas de estratégia. Ele viraria a arma do coronel contra ele mesmo. Se a verdade podia destruir, então a verdade seria sua lâmina. Catarina, enquanto isso, havia iniciado sua própria forma de guerra. Ela não mais esperava pela segurança. Ela a fabricava. Começou a falar com as empregadas domésticas em frases codificadas, inserindo instruções em conversas comuns. "Limpe debaixo do tapete do quarto das crianças", dizia, significando esconda as cartas. "Verifique a trava da janela", significando vigie quem passa a noite. As mulheres escravizadas entendiam. Elas haviam sobrevivido a códigos toda a vida, hinos que carregavam direções, histórias que carregavam mapas. Catarina finalmente entrara em sua linguagem de resistência. Mas ela também sentiu algo que não esperava: vergonha. Por anos vivera no topo de um mundo construído na dor de outros. E só agora, quando aquela estrutura se voltava contra ela, ela o reconhecia pelo que era. Ela começou a ver a fazenda como Salomão sempre a vira, não como propriedade, mas como uma mente feita de muitos corpos, todos escravizados pela mesma mentira. Ela escreveu uma frase em seu diário naquela noite: "Ele é meu espelho, e nele vejo o monstro com quem me casei." O coronel, no entanto, não tinha tal introspecção. Ele via padrões em todo lugar, pegadas que não existiam, olhares entre serviçais, sussurros atrás de portas. Sua lógica havia se infectado com superstição. Ele começou a consultar a velha Bíblia da fazenda, buscando sinais. Mandou Ferreira registrar quais escravos rezavam mais alto, quais não frequentavam os sermões de domingo. "Os culpados evitam a palavra", disse. Ferreira, sempre obediente, compilou listas de nomes.
O de Salomão aparecia perto do topo. A primeira punição pública veio 3 dias depois. O coronel ordenou que toda a fazenda se reunisse no cadafalso atrás da prensa de algodão. Um homem chamado Elias foi trazido para a frente e acusado de roubo. Mas todos sabiam que não era sobre roubo. Era sobre espetáculo. A voz do coronel ecoou pelo pátio. O pecado deve ser queimado ou se espalha como podridão. Quando a corda se apertou, até as cigarras pararam sua canção. O corpo ficou pendurado por horas. Um aviso escrito em carne. Catarina observou da varanda, segurando os 2 gêmeos. O pálido dormia pacificamente. O escuro olhava de olhos arregalados para a figura balançando no calor. Ela sentiu algo se quebrar dentro dela então. Um estalo silencioso que a fez ver o que o coronel havia se tornado. Não um homem, mas um eco de toda a crueldade que mantinha homens como ele no poder. Naquela noite, ela se esgueirou para a biblioteca onde Salomão trabalhava à luz de vela. Está começando, sussurrou. Ele está matando sombras agora. Salomão não ergueu o olhar. Ele mata para lembrar as sombras quem segura a tocha. Ela se aproximou, baixando a voz. Então pegamos a tocha. Ele virou os olhos para ela, afiados, firmes, vivos de um jeito que o coronel nunca entenderia. Você queimaria tudo, disse. Ela assentiu uma vez. Se for o que a verdade exige. Por um longo tempo não disseram mais nada. Lá fora, trovões rolaram pela região e o riacho das Magnólias pareceu tremer com eles. Em algum lugar ao longe, o rio subiu, e naquela escuridão crescente e lenta 2 mentes, uma escravizada, uma aprisionada, começaram a se mover em direção a um único propósito. Não amor, não vingança, algo mais antigo, algo que sempre vem quando uma mentira viveu tempo demais. Correção. O coronel começou a perder o sono. Ele andava pelos corredores muito depois da meia-noite, suas botas sussurrando pelo mármore como os passos de um fantasma que ainda não sabia que estava morto. Os serviçais aprenderam a limpar seu caminho, desaparecendo em portas assim que ouviam as tábuas rangerem. Até Ferreira começou a trancar sua porta à noite, alegando ouvir vozes perto dos estábulos, murmúrios que paravam sempre que ele se aproximava. O riacho das Magnólias havia se tornado uma coisa viva, suas paredes pesadas com segredos, seu ar com gosto fente de ferro e podridão. O coronel podia senti-lo. Algo sob seu comando havia começado a se mover sem permissão. E isso, para um homem como ele, era a forma mais pura de terror. De dia ele representava compostura. Ainda frequentava a igreja, ainda saudava visitantes, ainda citava as escrituras quando conveniente. Mas aqueles que falavam com ele notavam seus olhos, como pareciam se fixar em uma pessoa, não como se a vissem, mas como se a pesassem. Ele havia se convencido de que o diabo entrara em sua casa pelo útero de sua esposa. Parara de chamá-la de Catarina. Agora era a mulher. Falava dela com a precisão destacada de um biólogo discutindo um espécime doente. Em seu diário, encontrado anos depois, escreveu: "O corpo é um vaso. Seu vaso foi corrompido. Purificação pode ser o único remédio." Ninguém o viu escrever aquelas palavras. Mas Salomão sentiu a mudança. Ele havia observado homens como o coronel antes, homens cujo poder os tornava loucos o suficiente para pensar que sua loucura era divina. Ele sabia que uma vez que um homem acredita que sua violência é sagrada, nada na terra pode dissuadi-lo. E assim Salomão começou a se preparar. Ele reuniu sussurros, testou lealdade silenciosamente entre os escravizados, aqueles que ainda tinham força suficiente para ouvir. Ele não falava de rebelião, ainda não. Falava de verdade. Verdade como remédio, verdade como fogo. Dizia a eles: se a mentira é o Senhor, então a verdade deve ser a faca. Eles não entendiam completamente, mas lembravam de suas palavras. Palavras são sementes. Elas germinam no silêncio. Catarina notou que a Bíblia do coronel havia mudado de lugar em sua mesa. Estava sempre aberta no Velho Testamento agora. Levítico e Êxodo, passagens sobre pureza e punição. Ele havia começado a marcar as margens com tinta, anotações de nomes e versos. Ela encontrou uma página dobrada bruscamente, como se destinada a ser descoberta. Na margem ao lado das palavras "não deixarás viver a feiticeira", ele havia escrito: "mesmo se ela usar meu anel." Naquela noite Catarina percebeu que tinha apenas 2 escolhas: confessar ou conspirar. Confissão significava morte para ela, para Salomão, talvez até para os gêmeos. Conspiração significava guerra. Ela escolheu guerra. Sua primeira reunião secreta aconteceu no defumador abandonado atrás dos alojamentos, um lugar que o coronel nunca entrava.
As paredes cheiravam a sal e decomposição, mas a escuridão lhes dava privacidade. Catarina veio encapuzada, rosto escondido, carregando uma lanterna coberta por pano. Salomão esperava dentro, mãos entrelaçadas atrás dele como se estivesse diante de julgamento. Por um momento nenhum falou. A chuva lá fora sibilava contra o telhado de zinco, constante e cruel. Então ela disse baixinho, ele sabe. Salomão não perguntou o que ela queria dizer, apenas assentiu. Então o tempo é mais curto do que pensávamos. As mãos de Catarina tremeram enquanto erguia o pano da lanterna. A chama fraca iluminou seu rosto, pálido, abatido, olhos fundos, mas vivos. Ele te marcou, sussurrou. Ele acredita na criança, sua voz falhou. Ele acredita que é sua. A mandíbula de Salomão se apertou, mas seu olhar não vacilou. Então a crença se tornou mais perigosa que a verdade. Ela se aproximou, voz tremendo. Ele vai te matar e vai matá-los os dois. A resposta de Salomão veio baixa, firme. Então garantimos que a história morra antes de nós. Ela franziu a testa. Que história? Aquele conta sobre poder, disse. Que sangue branco comanda e sangue negro obedece. Aqui construiu esta casa. Aqui nos fez prisioneiros aos dois. Por um longo tempo eles apenas ouviram a chuva. Então Catarina disse, se eu te ajudar, se ajudar os outros, o que acontece com meus filhos? Salomão a olhou do jeito que um padre olha para alguém buscando redenção tarde demais. Um deles já faz parte do que está vindo. Você não pode separá-los mais. O mundo não permitirá. No dia seguinte, uma nova ordem foi emitida. Ferreira anunciou no pátio enquanto o coronel observava da varanda inexpressivo. Todos os trabalhadores de campo devem permanecer nos alojamentos após o pôr do sol, disse Ferreira. Qualquer homem encontrado além será chicoteado. Qualquer mulher encontrada com um homem que não seja seu marido será enforcada por feitiçaria. A palavra feitiçaria se espalhou como febre. Até as crianças a sussurravam. A loucura do coronel havia encontrado um nome atrás do qual se esconder. Naquela mesma noite, o primeiro desaparecimento ocorreu. Rita, a jovem que havia atendido o parto de Catarina, foi vista indo para o rio ao entardecer. Ela nunca voltou. Na manhã seguinte, seu lenço de cabeça foi encontrado emaranhado nos juncos rio abaixo. Ferreira disse que ela fugira. O coronel disse que havia sido levada pelo julgamento. Salomão sabia melhor. Ele encontrou suas pegadas na lama levando para o defumador. Depois um segundo conjunto de pegadas levando de volta para a casa principal. Botas pesadas, de estilo militar, as do coronel. Salomão enterrou o lenço debaixo das raízes de uma árvore de cipreste. Ele não rezou. Reza era a linguagem do opressor ali, usada para pacificar, não para curar. Em vez disso, sussurrou uma promessa. Um dia toda mentira nesta terra queimará. Catarina viu a mudança nele depois disso. O cálculo quieto se fora. Seus olhos carregavam algo cru, algo que a deixava ao mesmo tempo com medo e viva. Ela começou a deixar sua janela destrancada à noite, um sinal silencioso caso ele precisasse avisá-la ou fugir. Ela também começou a alimentar a paranoia do coronel estrategicamente, contando-lhe sobre presságios que vira em sonhos, alegando que anjos a haviam dito para se manter pura, para manter os gêmeos separados por proteção. Funcionou. O coronel interpretou sua súbita piedade como submissão. Parou de bater nela. Até começou a acreditar que sua fé purificaria a casa. Ele não sabia que toda noite debaixo de seu teto, sua esposa se encontrava com o homem exato que ele caçava. No final de agosto, o ar da região ficou mais pesado. O céu se tornava da cor de carne machucada antes das tempestades. Os escravizados sussurravam sobre espíritos inquietos. Ferreira alegava ver luzes se movendo entre as árvores perto da margem do rio. O coronel as chamava de lanternas do diabo, mas Salomão sabia o que eram. Sinais, pequenos grupos se movendo em segredo, preparando rotas, reunindo ferramentas, marcando caminhos pelos canaviais. Não era rebelião aberta ainda, era algo mais antigo, mais quieto, uma mudança de gravidade, a primeira fratura na ilusão que mantinha o riacho das magnólias de pé. Uma noite, Catarina escreveu sua carta final, a que nunca esconderia. Não era endereçada ao marido, mas à criança que ela sabia que um dia poderia servir. Lia, você nasceu no pecado porque este mundo nomeou a verdade como pecado. Mais um dia eles verão que o pecado era a única coisa que nos tornava humanos. Ao amanhecer, trovões rolaram pela região. A tempestade irrompeu com uma violência que fez janelas se estilhaçarem e o rio transbordar suas margens. No caos, Ferreira desapareceu. Alguns diziam que o coronel o matara por desobediência. Outros alegavam que o rio o levara.
Apenas Salomão e Catarina sabiam a verdade. A tempestade não havia destruído o riacho das Magnólias. Apenas expusera o que já apodrecia debaixo de suas colunas brancas. Quando o amanhecer veio após a tempestade, o riacho das Magnólias não mais parecia uma fazenda. Parecia um campo de batalha que havia perdido seus generais. As grandes árvores foram partidas por raios, seus galhos arranhando o chão como mãos dos mortos. Os estábulos haviam desabado, os campos de algodão estavam afogados sob água negra, e o rio inchado e vermelho com lama havia subido o suficiente para tocar a borda da varanda do coronel. Nos alojamentos, os sobreviventes se amontoavam, meio rezando, meio esperando. Eles não sabiam se Deus os punira ou os libertara, talvez ambos. Mas todos sabiam uma coisa: algo sagrado havia sido quebrado, e nunca poderia ser consertado. O coronel surgiu ao amanhecer, encharcado, mas imaculado. Seu casaco branco impecável apesar da chuva. Ele não dormira. Seu cabelo estava penteado para trás, seus olhos brilhantes com aquela calma febril que só loucos confundem com clareza. Ele olhou sobre a destruição como se avaliando o rescaldo de um cerco, e talvez em sua mente estivesse: esta terra será purificada. Disse para ninguém em particular. Foi tocada pela corrupção, mas o fogo purifica todas as coisas. Ele se virou para o vice de Ferreira e ordenou que uma cova fosse cavada perto da margem do rio. Para os mortos, disse, e para o que mais precisar ser enterrado. Catarina observou da varanda superior, os gêmeos em seus braços. A criança pálida se agitava, a escura era silenciosa, observando tudo com uma quietude estranha. Ela sussurrou para ele: não olhe, meu amor. O mundo não está pronto para seus olhos. Mas parte dela sabia que era tarde demais. A criança já vira demais. Ambas haviam. A casa que deveria protegê-las havia se tornado um túmulo onde a história se repetia geração após geração sob novos nomes. Pelo meio da manhã, o coronel começou sua purificação. Ordenou aos serviçais que queimassem qualquer coisa contaminada pela tempestade. Roupa de cama, vestes, até móveis do quarto das crianças. Tudo foi empilhado no pátio e incendiado. As chamas rugiram, devorando seda, renda, madeira e memória. O fumo cheirava a cedro, leite e tristeza. Catarina implorou que poupasse o berço. Ele a olhou com aquele olhar frio e analítico. Foi onde a corrupção começou, disse. Vai primeiro. E jogou o berço no fogo ele mesmo. Ela não chorou. Já havia ido além das lágrimas. Apenas ficou ali segurando os gêmeos perto, sentindo o calor contra o rosto. Quando a tinta branca do berço começou a borbulhar, ela pensou na sepultura de Margarida, sua primeira filha, sua primeira perda, e se perguntou se toda a morte dos de Almeida estava destinada a ser um ritual de purificação disfarçado de luto. Naquela noite, Salomão a encontrou atrás do defumador perto da linha das árvores, onde o ar cheirava a terra molhada e fantasmas. Ela havia deixado a lanterna queimando baixa, enrolada no mesmo xale que usara na noite em que primeiro conversaram. Seu cabelo estava solto agora, grudado aos ombros, sua pele pálida como o luar. Ele queimou o berço deles, disse quando o viu. Disse que era para impedir que o diabo os reivindicasse. Salomão não respondeu. Ele vira o fogo. Todos viram. Iluminara o céu como um sinal para os mortos. Ele está se desfazendo, sussurrou ela, e quando o fizer, levará tudo com ele. O rosto de Salomão era duro, indecifrável. Então escolhemos o que queima. Ela balançou a cabeça. Você não entende. Ele acredita que Deus está falando com ele. Acredita que a tempestade foi um sinal. Acha que foi escolhido para purificar a região. A voz de Salomão baixou mais. Homens como ele sempre acham que são escolhidos, mas Deus não fala com eles. O poder fala. O poder só usa sua voz. Ela o olhou então, não como senhora ou conspiradora, mas como uma mulher de pé na beira de seu próprio abismo. Salomão, disse baixinho, preciso contar a alguém a verdade antes que desapareça. Ela o levou por uma trilha estreita em direção ao bosque de ciprestes à margem do rio. O luar filtrava pelos galhos, prateado e quebrado, tocando a água como mãos trêmulas. Pararam ao lado de uma cova recém-cavada, uma das ordens do coronel daquela manhã. A terra ainda estava macia. Ela se ajoelhou ao lado, pressionando a mão no solo como se sentisse um batimento cardíaco. Preciso que você ouça, disse, porque depois desta noite posso não ter outra chance. Sua voz tremeu. Aquela criança, a escura, é sua. Salomão não se moveu. A noite pareceu pausar com ele. O rio parou de sussurrar. O vento prendeu a respiração. Você tem certeza? Perguntou baixinho. Ela assentiu uma vez. Sei as noites em que sangrei. Sei as noites em que ele veio a mim. E sei qual me fez sentir viva em vez de vazia. Você é o pai dele.
Por um longo momento não houve som além do farfalhar das folhas de cipreste. Salomão olhou para o chão, sua expressão indecifrável, então exalou devagar. Então seu nascimento não foi pecado, disse. Foi rebelião. Os olhos de Catarina brilharam ao luar. Você acha que Deus nos perdoará? Ele balançou a cabeça. Perdão pertence aos poderosos. Teremos que nos contentar com a verdade. Ela sorriu fracamente, um sorriso exausto, trágico. Então a verdade será a herança de nosso filho. Ela enfiou a mão no manto e puxou um pacote dobrado. As cartas que escrevera, as escondidas na penteadeira, as que contavam tudo. Colocou-as nas mãos de Salomão. Se eu não sobreviver a esta casa, disse, leve-o para o norte. Dê-lhe estas. Deixe-o saber quem ele realmente é. Não o deixe crescer acreditando ser filho de seu pai. Salomão olhou para o pacote, para a mulher trêmula à sua frente, e pela primeira vez na vida sentiu algo perigoso, esperança. Ele não ousou abraçá-la, mas quis. Em vez disso, disse, quando o rio subir novamente, eu o levarei. É quando menos esperam. Eles não sabiam que o coronel observava das sombras. Ele a seguira após notar a lanterna faltando de seu quarto. Vira os dois de pé debaixo do cipreste e o pacote passado entre suas mãos. A intimidade que não precisava de toque. As palavras foram levadas pelo vento até ele, apenas fragmentos, mas o suficiente. Sua, leve-o para o norte. A verdade será sua herança. A respiração do coronel sibilou entre os dentes. Algo dentro dele quebrou limpo, como vidro sob pressão. E naquele momento, seu propósito se tornou perfeito. Ele não os destruiria apenas. Ele os apagaria. Todo traço, toda palavra, toda testemunha. Purificaria a linhagem com fogo, começando pela raiz. Na manhã seguinte, o vice de Ferreira encontrou o coronel na capela, ajoelhado diante do altar, mãos entrelaçadas, sussurrando para si mesmo. O homem jurou tê-lo ouvido dizer, Deus exige o sacrifício dos impuros. Foi naquela manhã que as mortes começaram. Dizem que a loucura tem um som. Começa como um sussurro, como o vento rastejando por uma fechadura. Depois se torna um zumbido que só os culpados podem ouvir. Quando os primeiros corpos foram encontrados, o coronel não ouvia mais nada. Vivia atrás de seus olhos, em seu pulso, no ritmo de sua respiração. Para ele não era loucura, era revelação. Deus havia falado e o comando era claro. Expurgue a corrupção, salgue a terra, restaure a ordem que o pecado perturbara. A primeira morte foi chamada de acidente. Amós, um dos escravos mais velhos que cuidava dos estábulos, foi encontrado com o pescoço quebrado, rosto meio submerso em um bebedouro. O coronel disse ao vice de Ferreira para registrar como tropeço de bêbado. Mas Amós não bebia. Todos sabiam, e todos entendiam que a verdade não importava mais. Apenas a versão que o coronel abençoava como fato. A segunda morte foi da parteira que entregara os gêmeos. Encontraram seu corpo 3 quilômetros rio acima, preso em um banco de areia, mãos amarradas em oração. O xerife do condado veio brevemente, deu uma olhada no rosto do coronel e foi embora sem perguntas. A fazenda havia se tornado um território soberano de silêncio. Catarina sentiu primeiro através da ausência. Quartos começaram a esvaziar, serviçais sumidos sem explicação, móveis removidos, cortinas arrancadas. O coronel chamava de purificação, mas a casa parecia uma carcaça sendo preparada para o enterro. Ele ordenou que os gêmeos fossem separados. A criança branca será criada em meu escritório, disse. A outra será entregue à misericórdia de Deus. Catarina gritou, arranhou, implorou, mas ele não a golpeou. Apenas a olhou com aquela serenidade aterrorizante, que significava que a decisão já fora escrita em algum lugar, acima de sua compreensão. Naquela noite, ela foi ao quarto das crianças. O berço se fora, o fogo o levara, mas ela deitou os dois meninos em um cobertor no chão, suas mãozinhas se roçando enquanto dormiam, dedos se entrelaçando instintivamente. Ela percebeu então que o laço entre eles não era sangue, cor ou mesmo vida. Era algo antigo, não dito, nascido da mesma ferida. Sussurrou, vocês se encontrarão novamente mesmo que leve gerações. O gêmeo escuro se mexeu, olhos se abrindo, silencioso, solene, antigo de um jeito que a fez tremer. Ela pressionou os lábios em sua testa. Lembre-se do que eu disse, sussurrou. Lembre-se do que eles tentaram queimar. Lá fora, Salomão esperava na chuva, observando a janela superior piscar com luz de vela. Ele fora proibido de entrar na casa principal, mas não precisava. Podia ouvir as novas orações do coronel através das paredes, infinitas, repetitivas, febris. Senhor, faça-me sua espada. Senhor, purifique minha casa.
Senhor, aceite a oferta. Ele rezava como um homem negociando diretamente com o julgamento. Salomão conhecia aquele tom. Ouvira antes de pregadores que prometiam salvação através do sofrimento. Era o som de um homem que queria permissão de Deus para fazer o que sua consciência já desejava. 2 noites depois, a oferta começou. O coronel reuniu o restante do pessoal da casa na capela. O ar cheirava a chuva e cera. Ele ficou diante deles, Bíblia aberta, voz firme. Pecamos, disse. Vivemos no engano, mas Deus não abandona seus escolhidos. Ele nos dá a chance de purificar. Apontou para os bancos. Vocês confessarão, cada um, antes que a chama purifique sua língua. A primeira a se adiantar foi uma velha empregada chamada Esther. Sua voz tremeu ao dizer que uma vez duvidara do julgamento do coronel. Ele assentiu, sorriu fracamente, disse que ela estava perdoada, então acendeu um fósforo e o pressionou na bainha de seu vestido. Os outros tentaram ajudar, mas o vice de Ferreira bloqueou o corredor com seu rifle. O cheiro de tecido queimando encheu a capela. O coronel observou com algo próximo ao êxtase. O senhor recebe seu espírito, murmurou. Pelo amanhecer, a capela estava trancada. Os serviçais que sobreviveram estavam apavorados demais para fugir. O vice do capataz foi embora antes do alvorecer, levando a carta do coronel para a sede do condado. Uma petição para declarar o Riacho das Magnólias em quarentena por contágio moral. Nenhum oficial veio verificar. Quarentena significava não interferência. A região consumiria os seus. Catarina não mais dormia. Seu cabelo havia embranquecido nas têmporas. Falava apenas com Salomão, e mesmo isso se tornara perigoso. Eles se encontraram mais uma vez no defumador, ambos entendendo que poderia ser a última. Ele carregava o pacote de cartas que ela lhe dera, selado em oleado agora, pronto para ser enterrado se ele não pudesse escapar com ele. Ele não é mais um homem, disse Salomão baixinho. É um sermão, Catarina. Ela riu, mas foi oco, frágil. Um sermão não sangra, sussurrou. Ele sangrará, respondeu Salomão. Todo o sistema colapsa quando come demais de si mesmo. Ela estendeu a mão para a dele, então parou, com medo do que o gesto poderia custar. Prometa-me, disse. Se algo acontecer, salve-o. Salve nosso filho. A voz de Salomão não quebrou, mas seus olhos sim. Se o rio me deixar viver, eu o levarei para o norte, mas se não, alguém o fará. O sangue carrega memória. Mesmo se enterrarem a verdade, ela lembra sua própria forma. No dia seguinte, Catarina acordou em silêncio, do tipo que parece encenado. A pausa antes de um carrasco erguer o braço. O coronel se fora de sua cama. Ela o encontrou no quarto das crianças, de pé sobre os gêmeos. Um berço estava vazio. A criança de pele escura jazia enrolada em linho no chão. Ela gritou seu nome. Não o de Salomão, não o do coronel, mas um nome que mantivera secreto, sussurrado apenas em sonhos. Elias. O coronel ergueu o olhar, sereno. Ele foi entregue, disse. O senhor exigiu um puro e um expurgado. O equilíbrio foi restaurado. Catarina se atirou contra ele, golpeando seu rosto até suas unhas rasgarem a pele. Ele não revidou. Apenas sussurrou. O fogo terminará o que a carne começou. Ela correu do quarto descalça, selvagem, e quando Salomão a encontrou no corredor, suas mãos estavam cobertas de sangue, não o dela. Ele agarrou seus ombros, a sacudiu até seus olhos focarem. Onde ele está? Ela não pôde falar. Apenas apontou para o rio. Eles alcançaram a margem antes do amanhecer. A chuva parara. O céu era da cor de cinzas. Na lama ao lado da árvore de cipreste, jazia um pequeno pacote enrolado em pano branco. Salomão caiu de joelhos, mãos trêmulas alcançando a criança. Mas antes que pudesse abrir o sudário, uma voz veio de trás. O senhor vê o que vocês escondem. O coronel saiu das sombras, pistola em punho, olhos brilhando com aquela luz santa louca. E ele exige pagamento. O tiro ecoou pela água. Pássaros explodiram das árvores, gritando para o céu cinzento. Catarina caiu de joelhos, mãos sobre a boca enquanto Salomão cambaleava para trás, as cartas caindo de seu alcance, se espalhando pela terra molhada como escrituras rasgadas. O coronel ergueu a arma novamente, mas dessa vez Catarina se moveu primeiro. Ela se jogou contra ele, a força de seu corpo derrubando a arma de sua mão. Eles lutaram na lama, a pistola disparando mais uma vez, um flash que iluminou seus rostos, o dele torcido em fúria, o dela em algo como paz. Quando a fumaça se dissipou, ambos estavam imóveis. Apenas o rio se movia, lento e indiferente, levando embora os fragmentos do que outrora fora a salvação do Riacho das Magnólias. Salomão rastejou para o pacote, tremendo. Dentro a criança respirava debilmente, mas viva.
Você nasceu do fogo, sussurrou. O mundo tentará te afogar, mas você pertence à chama. Então pegou o bebê, as cartas, e desapareceu na névoa da região, uma sombra carregando outra sombra, longe da casa que queimara sua própria alma limpa. Pela noite seguinte, o riacho das Magnólias estava em chamas. Alguns diziam que um raio o atingira novamente. Outros juravam que o coronel o incendiara ele mesmo. A verdade não importa. O que importava era o silêncio que se seguiu. Um silêncio que durou décadas. Os registros dos de Almeida foram selados. As linhas do condado foram redesenhadas. A história foi enterrada camada sobre camada até restarem apenas sussurros. E ainda o rio lembra. No início chamavam de o fogo de 52. Depois pararam de chamar de qualquer coisa. A história do Riacho das Magnólias foi engolida inteira por enchente, medo, burocracia. Os jornais imprimiram um pequeno parágrafo. Incêndio trágico consome a fazenda de Almeida. Nenhum sobrevivente confirmado. Sem menção aos corpos nunca encontrados. Sem menção à criança que viveu. E em semanas, até a data desapareceu. Agosto sangrou em setembro, mas os registros do condado pularam do 12 para o 27, como se a região tivesse simplesmente apagado o tempo em si. Aquele quinzena perdida se tornaria lenda. O mês negro na história do recôncavo baiano. Sem nascimentos e sem mortes e sem carregamentos, sem sermões, apenas silêncio. Silêncio de papel, silêncio burocrático. O tipo que governos fabricam quando algo escuro demais para explicar ocorreu. Mas a terra lembrava. A terra sempre lembra. Salomão Teixeira carregou o bebê pelas terras úmidas, sob uma lua que parecia machucada e inchada. O ar denso com decomposição e batismo. Ele se movia por instinto através dos bosques de cipreste e sobre as trilhas afundadas que os escravizados haviam cavado por gerações, rotas de fuga mais antigas que o país em si. Sabia que os homens do coronel viriam caçando, que a ilusão de ordem precisava ser restaurada com corpos, e sabia que começariam com o dele. O bebê não chorou nenhuma vez. Aquele silêncio parecia sobrenatural, ou talvez aprendido, como se mesmo em suas primeiras horas de vida, ele entendesse o custo do ruído em um mundo governado por homens como Ricardo de Almeida. Pela segunda noite, Salomão alcançou um assentamento abandonado de dique onde o rio encontrava o pântano. Colapsou dentro de uma cabana meio apodrecida, sua ferida infeccionando, sua respiração ofegante. O tiro da pistola passara limpo por seu ombro, mas a dor era uma coisa viva. Rasgou tiras de pano de sua camisa, as pressionou na ferida, então olhou para a criança em seus braços. Elias, sussurrou, é o que ela te chamou. Você carrega sua voz agora. Carrega os pecados de nós dois. O bebê se mexeu, seus olhos refletindo a chama de Salomão. Um claro, um escuro, dois tons, um olhar, uma contradição viva, uma profecia em carne. Por 3 dias, Salomão se escondeu naquela cabana, cuidando da ferida, racionando a pouca comida que pegara da casa. Toda noite ouvia cães ao longe, as patrulhas do coronel vasculhando a região por fugitivos. Eles encontrariam as ruínas do Riacho das Magnólias eventualmente, mas nada vivo lá. O corpo de Catarina fora enterrado pelo colapso do fogo, o do coronel por sua própria loucura. Os livros razão da fazenda, os inventários de escravos, os registros de nascimento, tudo virara cinza. O sistema devorara sua própria evidência. Apenas Salomão carregava a verdade agora, pressionada contra seu peito em um pacote de cartas úmidas. Na 4ª noite, ele seguiu para o norte, seguindo a curva do rio. As estrelas se tornaram sua bússola, a água seu disfarce. Movia-se como fumaça, fino, silencioso, impossível de pegar. Cada quilômetro era uma oração sem palavras. Cada passo um ato de desafio. Passou por fazendas ainda intactas, suas colunas brancas intocadas pela tempestade. Os chicotes dos capatazes estalando como pontuação na noite. O mundo não aprendera nada. O fogo que consumira o Riacho das Magnólias não se espalhara. Fora contido do jeito que todas as rebeliões são. Enterrado em registros polidos e reescrito como acidente. Mas nos braços de Salomão a rebelião ainda respirava. Quando alcançou Salvador, sua febre havia piorado. A infecção se espalhava, sua força se fora. Encontrou refúgio no porão de uma missão batista, que servia refugiados de cor, um lugar gerenciado por uma mulher chamada Ada Gonçalves, uma ex-escrava que comprara sua liberdade anos antes. Quando ela ouviu a porta, sangrando, meio delirante, segurando o bebê, hesitou apenas um momento antes de puxá-los para dentro. Tratou sua ferida com ervas fervidas, alimentou-o com caldo e ouviu sua história em silêncio. Quando terminou, ela disse, então você carregou a verdade do diabo através de uma terra que adora mentiras. Ele sorriu fracamente através da dor. Então talvez seja isso que a torne sagrada. Ada concordou em ajudá-lo a alcançar os barcos a vapor rumo ao norte.
Mas os homens do coronel chegaram antes do esperado, 3 deles a cavalo enlameados e olhos selvagens, alegando serem marshals federais. Exigiram revistar a missão. Ada ficou à porta, a Bíblia em mão, e disse que o trabalho do Senhor não era deles para inspecionar. Eles a golpearam ao chão e forçaram a entrada. Quando alcançaram o porão, Salomão se fora, mas o bebê permanecia enrolado, silencioso, como se esperando que o destino decidisse a qual história pertencia. Os homens debateram. Um queria jogar a criança no rio, outro disse para levá-la de volta ao coronel como prova. O terceiro, o mais jovem, olhou para o bebê por um longo tempo e não disse nada. Finalmente virou-se para os companheiros e disse: "Ele não é nada além de um bastardo. Deixe o pântano tê-lo." Eles o deixaram lá, mas quando cavalgaram embora, o mais jovem voltou sorrateiramente à missão. Encontrou a criança ainda respirando e a ergueu gentilmente. "Você não merece o Deus deles", sussurrou. "Talvez haja outro esperando por você no norte." Ele entregou o bebê à Ada, que sangrava do lábio, mas ainda de pé. "Leve-o daqui. Você nunca me viu." Ela assentiu uma vez. A história nunca registraria o nome do homem. Pela manhã seguinte, Salomão estava morto, febril, delirante. Seu corpo encontrado perto do dique. As cartas se foram. Se Ada as pegou ou a enchente, ninguém nunca soube. Sua sepultura foi marcada por uma pedra que lia apenas "Um homem de verdade." Mas o bebê viveu. Ada o contrabandeou a bordo de um barco a vapor rumo ao Recife, sob o disfarce de ama de leite, viajando com a criança órfã de seu empregador. Quando alcançou São Paulo, forjara novos papéis. O nome no registro: Elias Borges, não de Almeida. Borges, o filho de uma fazenda renascido como criança livre do Rio. Por 93 anos, seus descendentes manteriam aquele nome, mudando cidades, ofícios, tons de pele e histórias. Diriam aos filhos que vinham de um pregador, um comerciante, um soldado, nunca de uma fazenda, mas o sangue é um arquivista. Mantém o que o papel queima. Quando o Estado finalmente deszelou os arquivos do Recôncavo Baiano em 1945, pesquisadores encontraram livros-razão inteiros reescritos, linhas apagadas, datas faltando, e no fundo de um registro, uma única entrada sobrevivente na caligrafia do próprio coronel. A criança do pecado foi reclamada pela água, assim a ordem restaurada. Eles não notaram a outra escrita, menor, quase invisível, rabiscada fracamente na margem por uma mão diferente. Não, ele andou sobre ela. Aquela foi a última rebelião de Salomão, um sussurro entalhado na pele da história. Os arquivistas governamentais arquivaram a página, descartando-a como irrelevante. Mas algumas verdades se recusam a ficar enterradas. Elas mudam de forma, tornam-se histórias, rumores, assombrações. Escondem-se em linhagens sanguíneas, esperando um século passar para ressurgirem quando ninguém espera. Na marca de nascimento de um bisneto, na cor de seus olhos, na forma como sente o rio puxando-o em sonhos. Alguns segredos são pesados demais para o tempo carregar para sempre. Eventualmente eles sobem, e quando o fazem, o mundo terá que enfrentar o que o Riacho das Magnólias realmente era. Não uma tragédia, mas uma profecia. No verão de 1945, quando o Tribunal do Recôncavo Baiano reabriu seus arquivos selados, ninguém esperava despertar nada. A depressão havia terminado. O Sul se industrializava. Homens estavam ocupados demais perseguindo salários e rumores de guerra para se importar com escândalos centenários. A deselagem era burocrática, não moral. Um projeto empoeirado ordenado pelo governador para modernizar registros históricos. Mas a história nunca é administrativa. É faminta, e quando aquelas caixas foram abertas, algo antigo inalou novamente pela primeira vez em 93 anos. O funcionário designado para a tarefa era um homem quieto chamado Samuel Borges. 37 anos, veterano da Grande Guerra, pai de 2, marido de uma professora de escola dominical. Nascera em São Paulo, mas mudara para o Sul após a morte do pai para acertar sua pequena herança e começar uma nova vida. Nunca questionara por que sua família, apesar da pele clara e maneiras apropriadas, carregava um nome que soava mais como os campos que a cidade. Nunca perguntara por que sua avó se recusava a falar da Bahia. Pensava ser simplesmente um homem fazendo um trabalho. Na manhã em que as caixas chegaram, ele destrancou o primeiro selo, forçou a tampa e foi atingido por um cheiro que não conseguia identificar. Não podridão, não mofo, algo mais denso, algo humano. Dentro havia livros-razão enegrecidos nas bordas, páginas frágeis com a idade, caligrafia desbotada mas legível, registros de fazendas, relatórios de censo, títulos de propriedade, e então uma caixa menor marcada apenas por um número e um selo de cera vermelha, M1852. Ele cortou com sua faca de bolso. Dentro jaziam fragmentos de papel queimado, cartas deformadas pelo calor, e um certificado de nascimento sobrevivente, meio queimado, meio inteiro. A tinta escorrera,
mas ele ainda podia decifrar o nome, Elias Bor. O resto se fora. Abaixo, escrito fracamente em outra mão, havia 3 palavras que o gelaram antes de entender por quê. Gêmeo nascido diferente. Ele se recostou na cadeira, o quarto de repente mais frio. A frase pressionava algo enterrado fundo nele, um tremor de memória que não lhe pertencia, mas a algo mais antigo. Disse a si mesmo que era nada, apenas curiosidade. Mas naquela noite, quando voltou para sua pequena casa na Rua das Acácias, sua esposa notou como ele olhava para os filhos, um de cabelo claro, um escuro, embora ambos compartilhassem os mesmos olhos cinzentos. Eles se parecem mais a cada dia, disse ela. Ele não respondeu. Não pôde. Naquela noite, Samuel sonhou com água. Estava à beira de um rio que brilhava como vidro, luar deslizando sobre ele como óleo. Uma mulher chamava seu nome. Não Samuel, mas Elias. Sua voz tremia como um hino. Atrás dela, a sombra de um homem se movia pelos juncos, alto, deliberado, observando. E no reflexo da água, Samuel se via 2 vezes. Um rosto branco, um escuro, ambos sussurrando a mesma palavra. Lembre-se. Ele acordou ofegante, lençóis encharcados de suor, o ar denso com cheiro de terra molhada. Pela primeira vez na vida, sentiu medo do silêncio. No dia seguinte, voltou ao tribunal, determinado a ignorar o sonho, mas curiosidade é apenas memória usando disfarce. Reabriu a caixa MI-852, espalhou os papéis cuidadosamente e começou a ler. Havia uma carta sem assinatura, sem data, escrita por mão de mulher. A tinta desbotada, mas ele decifrava fragmentos. Se eu não sobreviver a esta casa, dele estas. Deixe-o saber quem ele realmente é. A metade inferior da carta queimara. Seu pulso acelerou. Virou a página e encontrou pressionado fracamente no verso, um nome escrito em indentação, como se entalhado pela desesperação no papel. Catarina. Ele ainda não sabia, mas segurava a voz de sua ancestral. A tinta se tornara sangue fantasma carregado através de gerações para encontrá-lo. Naquela noite levou os papéis para casa. Disse à esposa que eram apenas curiosidades históricas, mas ela viu como suas mãos tremiam. Após o jantar, sentou-se sozinho em seu estudo, lâmpada queimando baixa, lendo e relendo cada palavra até seus olhos borrarem. E com cada fragmento, o sonho da noite anterior retornava, mais nítido agora, detalhado. A mulher no rio não era mais estranha. Seu cabelo grudava ao rosto em mechas pálidas. Seus lábios sussurravam algo que ele não conseguia ouvir. Então no sonho ela se virou e ele viu uma criança em seus braços, um olho claro, um escuro. Quando acordou novamente, encontrou pegadas de lama pelo piso de madeira, pequenas como de criança. Seguiu-as até a janela. Lá fora, a rua vazia. As pegadas terminavam no parapeito. Pela semana seguinte, os sonhos pioraram. Toda noite o rio chamava seu nome. Toda noite a mulher ficava mais perto da margem. E toda manhã novos papéis da caixa M1852 pareciam aparecer em sua mesa. Uns que jurava não ter visto antes. Relatórios de desaparecimentos, recortes de jornal sobre o incidente do Riacho das Magnólias, uma nota do xerife lendo: "Cele os registros, ordens do governador." Pelo 5º dia, parou de fingir coincidência. Sabia que algo o escolhera. O sangue em suas veias não mais quieto. Começou a pesquisar obsessivamente, rastreando toda a menção ao nome de Almeida através de velhos livros razão do condado, registros de guerra, livros de igreja. A maioria terminava abruptamente em 1852, mas em um livro de batismo esquecido de Salvador, encontrou uma nota marginal ao lado de uma lista de homens livres registrados após a guerra. Menino. Elias Borges, idade 18, patrocinado por A. Gonçalves. Ele congelou. Borges, seu próprio nome, seu próprio sangue. A revelação não parecia descoberta. Parecia herança, como uma carta esperando 100 anos para que ele a abrisse. E naquele momento, Samuel Borges percebeu que o motivo de sua família carregar o silêncio tão fielmente era porque o silêncio era seu disfarce. Eles haviam se escondido da própria memória. Ele começou a escrever o que chamava de A Conta do Riacho das Magnólias. Era parte história, parte confissão, uma reconstrução do que os arquivos se recusavam a contar. Trabalhou pelas noites, tinta manchando seus dedos, o cheiro de lama de rio enchendo o quarto, embora a água mais próxima estivesse quilômetros distante. Às vezes ouvia um bebê chorando fracamente atrás dele, mas quando virava, o som parava. Dizia a si mesmo que era o vento, mas a verdade o seguia em todo lugar. No piscar de sua lâmpada, na forma como as tábuas da casa rangiam como vozes antigas se mexendo em suas sepulturas. Uma noite, sua esposa entrou quietamente e disse: "Você está escrevendo como um homem com medo de parar." Ele ergueu o olhar com olhos fundos. "Porque se eu parar," sussurrou,
Ela começará a falar novamente. Ela não entendeu o que queria dizer. Apenas sabia que o homem com quem se casara desaparecia em algo mais antigo, algo que não lhe pertencia inteiramente. No 7º dia de sua pesquisa, o tribunal queimou. Ninguém soube como. Disseram fio defeituoso, cigarro perdido, mas o vigia noturno jurou ter visto uma figura na sala de leitura pouco antes do fogo. Um homem segurando uma lanterna, rosto meio na sombra, um olho claro, um escuro. Ele chamou, mas a figura não se moveu. As chamas tomaram tudo em minutos. A caixa em 1852 se perdeu novamente. Samuel Borges nunca voltou ao trabalho. Desapareceu 2 dias depois. Seu carro encontrado estacionado perto do rio Paraguaçu, motor ainda quente. No banco do passageiro jazia seu caderno, encharcado mas legível. A última linha lia: "O rio guarda nossos nomes. Está apenas esperando que escutemos." Quando a equipe de resgate vasculhou as margens do rio, não encontrou corpo. Mais perto da linha d'água, entalhado fracamente na lama como por mão de criança, uma única palavra: lembre-se. 35 anos após o incêndio do tribunal, a terra que outrora devorara o riacho das Magnólias era nada além de pântano e folclore, um trecho de mata crescida 6 quilômetros fora da moderna Salvador, vendido, revendido e esquecido. Locais o chamavam de vazio do Rio Morto. Nos mapas nem carregava mais o nome de Almeida, apenas uma mancha verde em branco, que topógrafos evitavam porque o solo nunca mantinha forma, e bússolas giravam inutilmente debaixo de suas árvores. O Estado tentara drená-lo 2 vezes, primeiro para a lavoura, depois para um projeto de madeira, mas cada vez máquinas quebravam, trabalhadores desistiam, e acidentes se acumulavam até o financiamento sumir quietamente. Alguns lugares não esquecem o que foram construídos para conter. Então, em 2030, um homem chamado João Borges o comprou. Ele não conhecia a história. Era um incorporador imobiliário de São Paulo, 36 anos, ambicioso, bem-sucedido, casado com uma psicóloga, pai de um filho. A terra era barata, incentivada por impostos, perfeita para um retiro privado que planejava transformar em aluguéis de luxo. Quando o corretor lhe entregou a escritura, mencionou uma lenda local, uma fazenda assombrada, chamou rindo. Mas ele mal ouviu. Fizera sua fortuna comprando propriedades esquecidas, rebatizando decadência como oportunidade. Não existe terra amaldiçoada, disse a ela, apenas potencial inexplorado. Assinou os papéis em abril. Em maio estava na linha da propriedade, botas afundando na lama macia, olhando um horizonte que parecia zumbir sob o calor. O ar cheirava fracamente metálico, como chuva antes de tempestade. Seu topógrafo o avisou que o chão perto do rio não era estável. Petzos inteiros caem se cavar fundo demais, disse o homem. Há algo lá embaixo. Estruturas antigas, talvez túneis. Os mapas não batem. João sorriu. Então construímos mais alto. Na primeira semana tudo correu bem. Tratores limparam a mata. Engenheiros colocaram marcadores, e o gerador do acampamento zumbia pelas noites. Mas pelo 10º dia, trabalhadores começaram a se recusar a voltar após o escurecer. Diziam ouvir choro nas árvores, como um bebê deixado na água. Diziam que ferramentas sumiam, caminhões não pegavam, e tendas eram encontradas cobertas de impressões de mãos, pequenas, como de crianças. João descartou como superstição. Lidara com equipes rurais antes. Medo se espalhava mais rápido que fungo. Mas privadamente começou a acordar à noite ao som de água correndo que não estava lá. O riacho mais próximo ficava a 1 quilômetro. Ainda assim jurava ouvi-lo. Aquele murmúrio baixo constante de corrente contra a pedra. E às vezes abaixo dele outro som, sussurrando. Nunca decifrava as palavras, apenas o ritmo constante pulsando, como 2 vozes respirando em uníssono. Uma noite, incapaz de dormir, pegou uma lanterna e andou em direção ao som. O ar denso, a névoa baixa, grudando aos joelhos como fumaça. Quanto mais fundo ia, mais claro o sussurro se tornava. Quando alcançou o velho bosque de ciprestes, o feixe de sua lanterna pegou algo brilhando na lama, o canto de uma caixa enferrujada. Ajoelhou-se, limpou a sujeira e forçou-a aberta. Dentro, enrolado em fragmentos de oleado podre, havia pedaços de papel, tinta mal visível. Mas um nome não desbotara. Catarina. Leu em voz alta sem querer e o ar mudou. O vento subiu de repente, frio e deliberado. As árvores balançando embora não houvesse tempestade. Sua lanterna piscou. O chão debaixo dele se moveu como se exalasse, e então ouviu. Choro de bebê, fraco e ecoando vindo do rio. Correu de volta ao acampamento, lama sujando suas calças, coração martelando como se tivesse visto algo vivo. Mas quando tentou contar ao capataz, as palavras não saíram certas. Apenas um animal, disse. Algum tipo de pássaro. Ainda assim, naquela noite deitado em seu trailer,
Sonhou com uma casa de colunas brancas, luzes de fogo vazando por janelas quebradas, e uma mulher na porta segurando duas crianças, uma pálida, uma escura. Seus lábios se moviam, mas sem som. Então ela virou os olhos para ele e ele acordou ofegante. Na manhã seguinte, sua esposa ligou de São Paulo. Você soa estranho, disse. Está dormindo? Ele olhou sobre o campo envolto em névoa. Acho que encontrei algo, disse. Algo antigo. Quero enviar para um historiador. Você quer dizer um artefato? Perguntou ela. Ele hesitou. Não, uma história. Ele enviou a caixa para uma universidade em Salvador com uma nota breve. Recuperado perto do antigo site do Riacho das Magnólias. Possível significado histórico. Não incluiu seu nome, mas na mesma semana seu filho, de 6 anos, começou a sonambulismo. Sua esposa ligou em pânico. Ele fica dizendo que há água no quarto dele. Sussurrou. Diz que está chamando-o. João congelou. O que quer dizer chamando? Diz que há um homem na água, disse ela. Diz que o nome do homem é Salomão. Ele voou para casa no dia seguinte, abandonando o projeto no meio da construção, mas algo o seguiu. O som de água, os sussurros, o cheiro fraco de cedro queimado e lama de rio que grudava em suas roupas. Tomou banho, esfregou, rezou sem acreditar, mas ficou. Sua esposa se distanciou. Seu filho ficou silencioso. À noite ouvia o menino sussurrando para si mesmo, repetindo algo como uma oração, um fogo, uma enchente, uma verdade. Um mês depois, a universidade devolveu seu pacote. A carta dentro lia: nenhum registro do Riacho das Magnólias nos arquivos estaduais. Verificação impossível, sugira a sociedade folclórica local. A caixa continha nada além de cinzas. Os papéis que enviara se foram substituídos por uma nota dobrada escrita em uma mão que não era sua. Enterramos a verdade uma vez. Por que desenterrá-la? Parou de dormir depois disso. Toda a noite sentava em seu estudo, olhando a escritura do vazio do rio morto. Não conseguia explicar, mas às vezes a tinta parecia sangrar sob seus olhos. O nome Borges derretendo em algo mais, de Almeida. E quando as letras voltavam, ainda havia traços fracos de ambos, como dois rostos compartilhando o mesmo crânio. Começou a pesquisar obsessivamente. Registros públicos, sites de ancestralidade, livros razão digitalizados. E quanto mais fundo buscava, mais seu reflexo o traía. Seus olhos, outrora castanhos claros, agora pareciam cinzentos no espelho. Os de seu filho mais escuros a cada dia. No início pensou imaginação. Então uma noite sua esposa ofegou ao vê-los juntos sob a luz da cozinha. João, sussurrou, você parece com ele. Com quem? Perguntou. Com nosso filho, disse ela, mas sua voz carregava um tremor como se tivesse visto algo mais antigo, olhando de volta através de ambos. Pelo agosto, o projeto de construção colapsara. Investidores saíram, trabalhadores se recusaram a voltar. Locais diziam que o chão começara a afundar novamente, engolindo equipamentos inteiros. João voltou uma última vez sozinho para ver por si mesmo. O site estava silencioso. O acampamento abandonado, o rio inchado e negro, caminhou pelas ruínas de sua própria ambição até alcançar o bosque de ciprestes. O ar imóvel. A caixa se fora, mas em seu lugar, entalhado na árvore, uma única palavra, a mesma que assombrara sua família por gerações. Lembre-se. Ficou ali por um longo tempo ouvindo, e pela primeira vez, entendeu que o que desenterrara não era história. Era um espelho. O mundo mudara, mas o padrão não. O poder ainda demandava silêncio. O sangue ainda carregava memória, e o rio, paciente e eterno, ainda esperava sua dívida ser paga. Naquela noite, ao voltar ao hotel, seu telefone acendeu com uma mensagem de voz de sua esposa. Sua voz tremia. João, disse, ele está sonâmbulo novamente. Disse que você mandou ele seguir o rio para casa. Ele deixou o telefone cair porque não falara com o filho em 3 dias. E quando olhou seu reflexo na janela escura, 2 rostos olharam de volta. Um pálido, um escuro, ambos sussurrando a mesma palavra através do vidro. Uma palavra que parecia menos memória e mais comando. Retorne. O som começou novamente no avião. Um pulso lento, rítmico como água contra pedra. Só que vinha de dentro de sua cabeça. João fechou os olhos, mas o zumbido permaneceu. Um batimento que não era seu. Pressionou as palmas contra os ouvidos, até a comissária tocar seu ombro. Senhor, disse baixinho, você está sangrando. Ele olhou para baixo. Linhas finas de sangue escorriam de suas narinas. A pressão na cabine não mudara. Algo mais sim. Algo se abria. Pelo tempo em que pousou em Salvador, não tinha certeza se perseguia o som ou obedecia. Alugou uma caminhonete e dirigiu sul pela noite, seguindo a curva do rio. As luzes da estrada borravam em riscos. A cada curva pegava vislumbres de água brilhando como memória líquida. Pensava na voz de seu filho meio dormindo no telefone.
Ele disse que você mandou eu seguir o rio para casa. Aquela frase rodava em seu crânio até se tornar comando. Quanto mais dirigia, mais o mundo se desfazia. O tempo escorregava, placas de estrada sumiam. Cada quilômetro o levava mais perto de um lugar que não deveria existir. E ainda assim sempre esperara. Alcançou a borda do vazio do rio morto pouco antes do amanhecer. Névoa grudava às árvores pesada e branca, como se a terra em si exalasse fantasmas. O bosque de cipreste se erguia adiante, e o ar cheirava a ferro, podridão e raio. Estacionou a caminhonete e saiu descalço, atraído pelo sussurro que agora soava como vozes sobrepostas. Um homem, uma mulher, uma criança trançando no mesmo fôlego. Não era loucura, era reconhecimento. O claro parecia diferente, sem marcadores, sem equipamentos, sem sinal de trabalho humano. Apenas sugestão de fundações enterradas sob musgo e raízes. Ajoelhou-se, limpou o chão e seus dedos encontraram pedra. Um canto de algo entalhado. Cavou com as mãos até desenterrar um fragmento de mármore. Uma lápide de criança desgastada pelo tempo, mas legível. Margarida de Almeida, 1850-1850. No momento em que leu, a névoa engrossou, enrolando em formas que se moviam como memórias. Virou-se devagar e ela estava lá. Catarina, seu vestido em farrapos encharcado de água de rio. Seu rosto pálido, mas não decomposto. Seus olhos vivos com séculos de luto destilados em clareza. Não falou no início, apenas o observou como se decidindo se ele era descendente ou fantasma. Então, em uma voz que soava como vento pelos juncos, disse: "Você voltou." João tentou falar, mas só conseguiu sussurrar. Não sei por quê. Ela se aproximou. Porque o sangue lembra o que a mente esquece. Sua mão roçou sua bochecha fria como chuva. Você abriu a caixa. Quebrou o selo novamente. Ele engoliu seco. "O que você quer de mim?" "Não eu", disse. "O rio." Atrás dela a névoa se partiu, revelando uma figura subindo da água. Alto, escuro, ombros largos, olhos refletindo luz que não estava lá. Salomão, o primeiro homem que desafiara a ordem de seu mundo e pagara o preço. Olhou João do jeito que um pai estuda uma criança nascida na mesma jaula. "Toda geração", disse Salomão, "eles constroem a casa novamente. Madeira diferente, mesma fundação. E toda geração nós a queimamos." Gesticulou para o bosque. "Foi aqui que começou. É aqui que termina." A voz de João tremeu. "Não entendo." "Entende sim", disse Salomão. "Você viveu isso. Comprou a terra. Tentou possuir o que nunca deve ser possuído. Achou que reconstruía. Repetia. O chão começou a tremer, as árvores curvando para dentro como se curvassem a alguma gravidade invisível. Os olhos de Catarina viraram para cima. "O rio está subindo novamente", sussurrou. "Vem pelo equilíbrio." A água atrás deles inchou, subindo as margens sem som. João recuou, mas seus pés afundaram na lama que puxava como mãos. "Por favor", disse. "Meu filho, ele sonha com este lugar. É só uma criança." A expressão de Salomão suavizou, embora sua voz permanecesse ferro. "O rio não quer a criança. Quer o silêncio quebrado. Quer a história falada em voz alta. A mentira viveu tempo demais." João balançou a cabeça. "Ninguém acreditará em mim." "Não precisam", disse Catarina. "Só precisam ouvir." Ela apontou para o rio. "Ele carrega tudo que já foi enterrado. Palavras, nomes, ossos. Fale, e a água o levará onde deve ir." O ar ao redor crepitou. Raios piscaram dentro da névoa, iluminando rostos. Centenas, talvez milhares. Homens, mulheres, crianças, todos observando, os perdidos do riacho das magnólias. Seus olhos brilhavam como o vidro molhado esperando. João sentiu o peso deles pressionar seu peito até suas costelas doerem. Abriu a boca e pela primeira vez na vida a história jorrou. Nomes, datas, traições, toda a verdade que seu sangue carregara em silêncio. Falou até sua garganta sangrar, até a linguagem se dissolver em som. Os fantasmas não se moveram, mas o rio sim. Surgiu adiante, engolindo o chão, subindo suas pernas, passando da cintura. Catarina sorriu fracamente. Agora ele lembra. A corrente o envolveu como braços. Tentou prender a respiração, mas uma voz dentro, a de seu filho ou talvez de seu ancestral, sussurrou: "Respire pela água. É nossa." Então ele o fez. E em vez de afogar, sentiu expansão, como pulmões se abrindo pela primeira vez. A água não o matava. Carregava-o para algum lugar mais antigo que a morte. Naquele momento suspenso, viu tudo. Salomão carregando Elias pela enchente, Catarina enterrando suas cartas, a pistola do coronel piscando, o incêndio do tribunal, o menino em 1945 olhando o rio, a linhagem se dobrando sobre si mesma geração após geração até alcançá-lo. Tudo convergia ali no pulso lento de água e memória. E percebeu que a maldição não era punição, era recursão. A história forçada a reviver a si mesma até alguém finalmente escolher diferente. Quando abriu os olhos, estava em chão seco novamente. A névoa afinara,
As sepulturas sumiram. Apenas as árvores de cipreste restavam, raízes brilhando molhadas sob a primeira luz do amanhecer. Sua caminhonete ainda lá, intocada, subiu nela mãos, tremendo, e viu seu telefone piscando com uma nova mensagem. Era uma foto de sua esposa, seu filho dormindo, sorrindo pacificamente pela primeira vez em semanas. A legenda: ele disse que o rio parou de chamar. João olhou de volta para o bosque. O ar imóvel, o zumbido em sua cabeça silenciara. Ligou o motor, mas antes de dirigir embora, notou algo no retrovisor. Um reflexo que não era bem seu. O rosto de um homem sobreposto ao dele, meio pálido, meio escuro, ambos os olhos firmes e calmos. Salomão, assentiu uma vez como aprovando. Então a imagem desbotou, deixando apenas João. Dirigiu norte sem olhar para trás, mas no meio da estrada, parou a caminhonete, saiu e tomou um último fôlego do ar da região. O cheiro de lama e magnólia misturado como oração e sangue. Sussurrou as únicas palavras que lhe vinham. Está terminado. Ainda assim, fundo dentro, sabia que o rio nunca termina. Espera, escuta, e todo homem que carrega seu sangue um dia o ouvirá novamente. O tempo se movia diferente após o rio. João não notou no início. O relógio ainda tic-taqueava, o calendário virava, mas tudo ao redor parecia ligeiramente deslocado. Pessoas falavam mais devagar. A voz de sua esposa carregava uma suavidade que não tinha antes. Até seu filho, outrora atormentado por pesadelos, dormia pacificamente agora. Demasiado pacificamente, como alguém que fora contado segredos pesados demais para a vida acordada. Os médicos chamavam de resolução pós-traumática, o jeito da mente de curar, mas João sabia melhor. Não era cura, era hibernação. O rio os quietara por uma razão. Não contou a ninguém o que acontecera na Bahia. Dizia a si mesmo que acabara, que o silêncio significava segurança. Ainda assim, à noite ainda ouvia ecos fracos das paredes. Não sussurros dessa vez, mas algo mais fundo, uma vibração. Quando pressionava a palma contra o reboco, parecia um pulso. A casa respirava. Seu filho começou a desenhar rios. Giz de cera primeiro, depois canetas, giz no driveway. Sempre o mesmo. Uma fita escura torcendo pela página, dividindo em 2 córregos antes de se rejuntar no fundo. Às vezes desenhava figuras nas margens. Uma mulher de branco, um homem alto na sombra, e um menino entre eles. Quando João perguntava o que os desenhos significavam, o menino dava de ombros. A família deles, dizia, querem vir para casa. Pelo tempo em que o menino fez 10 anos, os sonhos retornaram, não como medo, mas como instrução. Acordava murmurando frases velhas demais para sua idade. O sangue lembra o que a língua esquece. Ou, a verdade não afoga. Espera. Uma vez João o pegou de pé à janela às 3 da madrugada, olhando o nada. O que você vê? Sussurrou. O menino não virou. Eles estão falando, disse. Mas não comigo, com você. O estômago de João gelou. O que dizem? O menino olhou por cima do ombro, olhos cinzentos ao luar. Que você parou cedo demais. Nas semanas seguintes, João tentou reconstruir a normalidade. Trabalho, escola, igreja. Comprou um cachorro ao filho, esperando que ruído afogasse o silêncio, mas o cão se recusava a ficar na casa, uivando sempre que se aproximava da porta do porão. O encanador disse que os canos estavam bem, embora o ar lá embaixo fosse inusitadamente úmido. Tem certeza que não mora perto de água? Perguntou. João forçou uma risada. Nenhum rio aqui. Mas estava errado. Rios não precisam de água, precisam de memória. Uma tarde, limpando o sótão, João encontrou uma caixa que não reconhecia. Dentro, fotografias. Retratos sépia, sem rótulos, bordas enrolando. Uma mostrava uma mulher de cabelo cor-de-mel e olhos assombrados. Catarina. Outra, um homem em casaco de lã com cicatriz ao longo da mandíbula. Salomão. E mais uma criança entre eles, meio sorrindo, meio solene, escrito fracamente no verso. Elias, 1852. Quase a derrubou. Nada disso deveria existir. O fogo, a enchente, os registros perdidos, tudo os apagara. Ainda assim ali estavam não queimados, intocados, esperando por ele. Quando seu filho subiu, congelou ao ver. Você encontrou, disse o menino baixinho como se esperando. Agora tem que ouvir. Naquela noite, o menino pediu para dormir no porão. João recusou. A criança insistiu. É mais quieto lá embaixo, disse. É onde eles podem falar. Contra seu melhor julgamento, João permitiu, sentando acordado fora da porta, esperando. Horas passaram. Silêncio engrossou. Então, fracamente, ouviu. Água gotejando, embora sem canos, seguida por uma voz jovem, clara, insuportavelmente calma. Você construiu sua casa sobre suas sepulturas. João irrompeu pela porta.
A luz do porão piscou. O menino sentava de pernas cruzadas no chão, olhos fechados, sussurrando em ritmo com o som da água. Filho, disse João ajoelhando. Com quem fala? O menino abriu os olhos. Com todo mundo. Por um momento João viu o brilho no ar ao redor de seu filho como calor subindo do asfalto. E dentro, formas fracas, mãos alcançando para cima através de correntes invisíveis, bocas se movendo sem som. O menino virou para ele e sorriu com uma gentileza que fez o coração de João saltar. Eles não estão bravos, disse. Estão esperando você terminar a história. João sentiu o peso de gerações pressionando contra ele. O pulso de sangue que se recusava a silenciar. Eu contei, sussurrou, pelo rio. Contei tudo. O menino balançou a cabeça. Você contou o que aconteceu, não o que significa. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer coisa que ouvira, porque em algum lugar dentro sabia que eram verdade. Falara história, mas não interpretação. Confessara, mas não espiara. A mentira do riacho das magnólias não era só crueldade. Era crença. A crença de que um tipo de homem tinha direito de possuir outro, que o passado podia ser enterrado sob riqueza, renomeado progresso e vendido como herança, que a mesma podridão não podia usar um novo rosto e andar livre em roupas modernas. O rio não demandara sangue, demandara compreensão. João estendeu a mão ao filho, voz quebrando. Então me diga o que fazer. O menino se inclinou, pressionou a mãozinha sobre o coração do pai e sussurrou. Não deixe eles enterrarem novamente. Na manhã seguinte, João começou a escrever. Não uma confissão dessa vez, mas um registro, um espelho de tudo que os de Almeida destruíram, tudo que os Borges herdaram. Escreveu sobre a fazenda, a tempestade, os nascimentos, o fogo, o silêncio. Escreveu sobre o tribunal e Samuel e os fantasmas que ainda esperavam na água escura. Escreveu até suas mãos doerem, até palavras se tornarem feridas. Quando terminou, intitulou o manuscrito O Rio Lembra. Enviou cópias a jornais, universidades, historiadores, qualquer um que ouvisse. A maioria ignorou. Alguns descartaram como ficção, mas uns poucos começaram a perguntar. Escavações foram propostas. A Sociedade Histórica Baiana reabriu arquivos antigos. Pela primeira vez em quase 2 séculos, o nome de Almeida apareceu em registro público novamente. E quanto mais verdade surgia, mais alto o água debaixo do mundo parecia zumbir. 2 semanas depois, João acordou com cheiro de chuva. Foi ao quarto do filho. Cama vazia, janela aberta. Pânico surgiu nele. Correu para fora na garoa, chamando. Sem resposta, apenas trovão rolando baixo como batida de tambor. Seguiu o som pelas árvores até uma vala inundada atrás de casa, chamando o nada. Lá, de pé na água, até os joelhos subindo, estava seu filho, sem medo, olhos meio fechados, palmas erguidas como saudando algo invisível. Volte! Gritou João. O menino virou devagar, sorrindo. Tudo bem, pai. Eles acabaram de ter medo. Relâmpago piscou e por um instante João viu a água atrás de seu filho viva com rostos. Centenas, radiantes, livres, ascendendo pela corrente como fumaça voltando ao ar. O menino sussurrou uma última palavra, suave, firme e certa. Paz. Então a água acalmou. Ele saiu dela, seco. A tempestade se partiu acima deles, sol sangrando através. João sentiu algo deixar seu peito, uma pesadez que não era luto, mas liberação. Entendeu então que seu filho não fora possuído, fora escolhido. A linhagem aprendera a falar sem dor. A história encontrara seu fim. Naquela noite, pela primeira vez em gerações, o rio correu silencioso. Sem sussurros, sem choros, apenas o som de fluxo constante, sem peso. A maldição não fora quebrada. Cumprira a si mesma. A dívida paga não em morte, mas em lembrança. E em algum lugar fundo naquela corrente infinita, 2 vozes, a mulher e o homem que começaram tudo, finalmente sussurraram suas últimas palavras ao mundo que nunca escaparam. Somos vistos. Ouça com atenção agora, porque é aqui que histórias param de ser histórias. É aqui que a história tira seu disfarce e mostra o que realmente é. Um organismo vivo que se alimenta de atenção, um parasita que sobrevive movendo de uma mente para outra. Você ouviu o conto do Riacho das Magnólias, de sangue e fogo e silêncio? Acha que acabou porque as pessoas se foram, porque as sepulturas são velhas. Mas verdade não envelhece. Espera. E agora que ouviu até aqui, não espera mais. Move-se através de você. Toda civilização tem uma história proibida enterrada sob a oficial. O Sul não era único nisso. Era só honesto sobre suas mentiras. A fazenda dos de Almeida nunca foi sobre terra ou trabalho. Era um experimento em obediência, um estudo em quão longe a realidade pode dobrar quando o medo segura a rédea. Toda regra, todo sermão, todo livro razão, ferramentas, instrumentos na grande máquina de controle. O tipo que não acaba quando os corpos morrem. Apenas aprende novas linguagens. Economia, lei, dados, narrativa. O que começou com correntes se torna contratos.
O que começou com chicotes se torna telas. E a fazenda nunca queimou, apenas mudou para dentro. Isso é o que Salomão entendeu antes de qualquer filósofo escrevê-lo. Isso é o que Catarina viu quando percebeu que a crueldade de seu marido era só loucura institucional embrulhada em escritura. Ambos sabiam a mesma coisa. Você não pode lutar um sistema construído no silêncio com mais silêncio. Só pode quebrá-lo contando sua verdade tão alto que até o futuro começa a lembrar. É o que você fez sem saber. Ao ouvir esta história, ao deixar-se assentar em seus pensamentos, juntou-se à cadeia da lembrança. Carregou a infecção adiante. O tipo bom, o que mata o esquecimento. Então agora o rio corre através de você. Pode negar. Pode dizer que é só uma história. Uma curiosidade escura sobre um tempo e lugar há muito passados. Mas sentirá esta noite quando as luzes estiverem baixas e sua casa zumbir quieta. Pegará a si mesmo ouvindo água nas paredes. Lembrará uma voz que nunca ouviu dizendo, somos vistos. E é quando entenderá o que João finalmente fez. O passado não vive atrás de você. Respira debaixo de você. Debaixo das ruas, das cidades, de toda a estrutura construída na negação. Você fica sobre ossos que nunca aprendem a descansar. Isso é o verdadeiro horror do riacho das magnólias. Não fantasmas, não maldições, nem linhagens. É que o sistema em si nunca morreu. Adaptou-se. Olhe ao redor. A hierarquia ainda vive. Só mais limpa, mais polida, escondida atrás de palavras como produtividade e ordem e fé. A fazenda é agora um escritório. O capataz usa terno. Os sermões são algoritmos. O chicote se tornou expectativa. E em algum lugar os descendentes dos de Almeida ainda prosperam, não em nome, mas em filosofia. Aprenderam a escravizar mentes em vez de corpos. Aperfeiçoaram o controle tornando-o invisível. E ainda assim, debaixo daquela maquinaria, os descendentes de Salomão e Catarina ainda sussurram, ainda lembram, ainda se espalham. Toda a verdade enterrada surge em fragmentos. Arte, música, protesto, vazamentos de dados, confissões. A história dissolve seu próprio silêncio pedaço por pedaço. Você vê acontecendo, não vê? O mundo parece instável, não porque colapsa, mas porque lembra. O rio da verdade inunda pelas frestas, lavando fundações antigas. E homens que construíram reinos no controle sentem o chão amolecendo debaixo dos pés. Chamam caos. Mas é justiça. É o som de água encontrando seu nível. É por isso que a história dos de Almeida volta. Primeiro como rumor, depois pesquisa, depois pesadelo. Porque toda geração precisa enfrentar a mesma pergunta. Quando herda uma mentira, é amaldiçoado por ela ou responsável por terminá-la? A maioria escolhe a primeira resposta. É mais fácil, absolve. Mas os poucos que escolhem a segunda, os que decidem que verdade vale o desconforto, esses mudam a forma do tempo. Não destroem o sistema, revelam-no. E revelação é a única coisa que o poder não sobrevive. Lembre-se como Catarina disse que seu filho, nascido de 2 mundos, carregaria a verdade em seu sangue. Não era poética. Descrevia você. Toda pessoa que ouve esta história se torna aquela criança, dividida entre conforto e consciência, entre ignorância e saber. Metade de você quer virar as costas, acreditar que é só ficção. A outra metade reconhece o padrão. Você viu antes, em sua empresa, em seu governo, em seu próprio reflexo. Você é os gêmeos filhos de um sistema que gera medo e uma consciência que demanda a verdade. Qual você alimenta decide se a história repete ou termina. Então eis o que o rio pede de você agora. Quando sair esta noite, procure água, uma poça, um ralo de tempestade, uma rua refletindo a lua. Ouça de perto. Se entendeu algo disso, ouvirá. Aquele zumbido suave debaixo do ruído, aquele pulso entre segundos. Não é seu batimento. É a memória de tudo que o mundo tentou enterrar. Pede que lembre, fale, recuse o conforto do esquecimento. Pede que se torne o que Salomão se tornou, um espelho virado contra o Senhor. Porque lembrança é rebelião, e rebelião é a única coisa que torna um homem livre. Você passou a vida sendo dito que história é um peso que não pode escapar. Essa é a mentira mais velha de todas. Você não carrega a história. Ela carrega você até decidir parar de deixar. É o que João aprendeu no fim, ao ver seu filho de pé na água sem medo. Entendeu que liberação não vem de fuga, vem de confronto. O rio não quer adoradores, quer testemunhas, quer homens que olharão nele e se verão claramente. Não como vítimas, não como vilões, mas como herdeiros de ambos, capazes de terminar o que começou antes de nascerem. E agora você sabe. É por isso que os registros selados nunca foram realmente selados. É por isso que o tribunal queimou. É por isso que o nome de Almeida sumiu do censo. Não porque a verdade foi escondida, mas porque transferida, de papel para sangue, de sangue para história, de história para você. E assim a corrente continua. Quando terminar de ler esta história, quando o som sumir e a tela escurecer, sentará por um momento em silêncio. Sentirá algo te observando, não com malícia, mas expectativa. É o rio. Não pede medo. Pede reconhecimento.
Sussurre sua palavra de volta uma vez, só uma, e saberá que ouviu. Sentirá o ar mudar, a pressão aliviar. Os fantasmas descansarão um pouco mais, porque esperam há quase 200 anos por uma coisa. Não perdão, não vingança, só reconhecimento. Diga, lembre-se e quando o fizer, não tema o que responde. Porque às vezes a coisa mais assombrada na história é a verdade que se recusa a morrer.